Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, mais uma humilhação ontem em São Januário. O torcedor vascaíno infelizmente começou a se acostumar a ser humilhado agora dentro de casa devido a tudo que essa diretoria fez durante esse ano de 2021, confirmando que de fato é o pior ano da história do Vasco da Gama. E é triste saber que as pessoas que atualmente estão dentro do Vasco acham que tá tudo normal. Acha que perder de 4-0 para o Botafogo em São Januário é normal. Acha que perder para o Vitória em São Januário de 3-0 é normal. Acha que estar na 9ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro é algo normal. Mais uma vez não vimos um posicionamento do nosso presidente. Mais uma vez não vimos um posicionamento do nosso diretor executivo e a bagunça continua dentro do Vasco da Gama. É triste demais saber que um clube centenário, 4 vezes campeão brasileiro, campeão da Libertadores e multicampeão aí de vários títulos está nessa posição atualmente. É triste ver o que uma diretoria em menos de um ano conseguiu fazer com o clube de regatas Vasco da Gama. E é claro, a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, trazer tudo que rolou nessa partida de ontem. Fernando Diniz de fato está sim na corda bamba. Infelizmente ontem o elenco que ele montou para começar o jogo foi uma maneira absurda de ver a partida e realmente se continuar dessa maneira vai ficar difícil permanecer no Vasco para 2022 e falar também sobre o Alexandre Pássaro, porque é a grande chance de hoje o diretor executivo entregar o cargo no Vasco da Gama. Então a gente vai trazer as notícias, vai falar sobre tudo o que está acontecendo, mas antes eu quero aqui, é claro, dar as boas-vindas a você, se é que eu posso falar boas-vindas, porque o momento do Vasco não é bom, mas seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal do Gigante, a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento, ainda mais durante esse momento difícil que o Vasco está passando. A gente vai mostrar erros, vai expor erros, vamos falar sobre tudo o que está acontecendo. A gente precisa da sua ajuda para que a gente possa crescer e mostrar tudo aí desses erros de fato que estão acontecendo dentro do nosso clube. Também deixa o seu like aqui embaixo, o seu comentário sobre o que você vem achando dessa atual diretoria. Mas vamos lá, né, rapaziada? Vamos falar de Vasco da Gama e tá realmente difícil. Depois de tudo isso que aconteceu, o Vasco tomar 7 gols em 2 partidas, uma gestão, antes de entrar, né, dentro do Vasco, criticou tanto o Alexandre Campelo e sua diretoria, reclamando do Campelo por não ter um VP de futebol, reclamando do Campelo por ter uma cultura de demitir treinador, uma cultura de encher elenco de refúgio, de centralizar as decisões no futebol, e tudo continua da mesma maneira. Para onde essa diretoria, para onde essas pessoas que comandam o Vasco da Gama vão levar o Vasco? Se é que tem como piorar depois de tudo que a gente viu nesse ano. E ontem, é claro, durante a partida, eu não quero nem comentar o que aconteceu naquele jogo, porque o Vasco não entrou em campo. É uma vergonha o Vasco perder para um clube que é o vice-lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, que é um clube que precisa vencer as 3 últimas partidas para não cair para a Série C de 3-0 em São Januário. É um absurdo que eu não consigo entender como esses jogadores entram em campo vestindo a camisa do Vasco e não conseguem honrar. Se colocar eu e mais 11 inscritos, a gente ganha do Vitória ali em São Januário. Porque é realmente uma situação deplorável que o nosso clube está vivendo atualmente. Então é difícil demais. O Fernando Diniz errou muito nessa partida de ontem. Não pode ser tirada a culpa em cima do treinador. Volto a repetir o que eu falei e venho falando nos meus últimos vídeos. Eu não culpo o Fernando Diniz pelo rebaixamento. Rebaixamento já aconteceu desde o início do ano, quando essas pessoas entraram dentro do Vasco e montaram esse elenco, contratando Marcelo Cabo, Lisca, e chegou agora no Fernando Diniz. Então, realmente a gente não pode colocar toda a culpa em cima dele, mas há sim uma parcela, ainda mais depois do que a gente viu ontem, da escalação montada, do elenco formado por ele, os 11 iniciais, que é algo que realmente não tem condições. E durante a partida, ele seguiu errando. Eu pontuei aqui alguns erros que ele fez durante os 90 minutos. Mais uma vez colocou o Rômulo. O Rômulo é de fato um ex-jogador em atividade. Um atleta que não tem condições de jogar bola, e o Fernando Diniz, sabendo que ele não vai ficar para 2022, colocou ele para entrar no segundo tempo. Morato a mesma coisa, um jogador que já vinha sendo xingado pelo torcedor durante o intervalo e antes da partida. Mas o Fernando Diniz colocou ele na segunda etapa sem necessidade nenhuma, sabendo que o mesmo não vai continuar também para 2022. Mesma coisa com o Bruno Gomes. O que foi fazer colocar o Bruno Gomes na lateral direita improvisado, sabendo que temos inclusive o próprio Caio Tenório de lateral direito,
um jovem da base que vai ficar para 2022, que poderia estar jogando ali daquele lado, que foi fazer com o Bruno Gomes na lateral direita de maneira improvisada. O primeiro gol saiu por erro dele, não está acostumado a jogar ali, não é um jogador da posição. Então é de fato uma situação muito complicada, além, é claro, de colocar o Galarza no final da partida, pela primeira vez no trabalho dele no comando do Vasco da Gama. Então, é uma situação difícil, realmente, o Fernando Diniz está na corda bamba. Ontem a atuação dele realmente mostrou que o Vasco, como faz com os seus treinadores, como fez com o Cabo, como fez com o Lisca e agora está fazendo com o Diniz, é um clube que extrai todas as energias desses caras, porque ontem, mais uma vez, um treinador estava seco, estava triste, estava ali realmente de uma maneira triste de se ver o Diniz comandando a equipe do Vasco, sem energia nenhuma, sem alegria nenhuma, triste mais, o Vasco sugando mais uma vez todos os seus treinadores, e isso parece que está se repetindo com o Diniz. Na minha opinião, depois de ontem, tudo que aconteceu, a gente vê que de fato o treinador está perdido, não tem condições nenhuma de iniciar um novo projeto para 2022. Inclusive, falando sobre 2022, a gente, é claro, no vídeo da parte da tarde vai trazer mais atualizações sobre o Germancano, mas ontem, praticamente em tom de despedida, eu venho falando sobre ele há algum tempinho, né? O empresário dele que estava no Rio de Janeiro desde essa última sexta-feira está viajando de volta hoje para a Argentina. Já nesse período resolveu as coisas, muito provavelmente com o Alexandre Pássaro. Como a gente sabe, o departamento de futebol do Vasco é muito fechado, a gente não consegue ter acesso às informações, mas pelo que demonstrou, ficou evidente ontem após a partida, o Lourenço, o filho dele que nunca havia entrado em campo, entrou pela primeira vez, conheceu o São Januário, foi realmente um tom de despedida, um tom, dá pra ver que o Germancano dificilmente estará no Vasco na próxima temporada, e é triste, que é um jogador que se identificou, é um jogador que amou o Vasco, um jogador que disse que queria permanecer, mas parece que as coisas não vão andar, ele vai ter que acabar saindo para a próxima temporada, devido sim a uma diretoria que não se planejou, a uma diretoria que colocou o Vasco no fundo do poço e a uma diretoria que vai fazer mais uma limpa, e infelizmente o Germancano estará presente nela. E uma diretoria, sim, o vídeo está sendo voltado para essa atual gestão, que é a pior gestão da história do Vasco, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, não se posicionou. Já havia acontecido nos 4-0 contra o Botafogo, que o Botafogo goleou, né, o Vasco. E agora, sobre os 3-0 contra o Vitória, a gente não tem o posicionamento da diretoria administrativa. A gente não tem o nosso presidente botando, desculpe o termo aqui de falar, botando a cara numa mesa de entrevista coletiva e falando sobre os erros, expondo. Tem que ter vergonha de falar, eu errei. Me desculpe, torcedor, por tudo que eu fiz esse ano. Me desculpe, torcedor, pelos meus erros, mas infelizmente não. Fica no lugar dele e deixa o torcedor na sua posição, sem saber o que vai acontecer, sem ter nenhum norte, sem saber o planejamento para 2022. E a gente vê o clube assim. Desculpe falar mais uma vez, mas largado às traças. Esse é o Vasco atualmente. Um Vasco que a diretoria não se posiciona, um Vasco que não tem planejamento e um Vasco que parece que realmente não tem gestão. E devido à pressão que está acontecendo, porque é uma pressão sim forte, externa, interna, por parte dos conselheiros, por parte de membros da diretoria em cima do presidente, para demitir o Alexandre Pássaro, um diretor executivo que não contratou bem. E é o que eu venho falando nos meus últimos vídeos. Se você é uma empresa e você não consegue no final do ano fazer o que deveria ser feito, chegar à sua meta, chegar ao seu objetivo, você é demitido. Então por que o Vasco não trabalha dessa forma? A gente tem um diretor executivo que montou um elenco errado, deve ser sim demitido. Então é uma situação difícil, a pressão está muito forte e ele deve ir embora sim em breve. Hoje, segundo a apuração ontem do Flávio Dias, depois de tudo que aconteceu, dessa pressão ter sido muito forte, ele pode sim entregar o cargo. Não há nada confirmado, mas ele deve sim entregar o cargo de diretor executivo devido à forte pressão que estaria acontecendo e o Alexandre Pássaro não estaria conseguindo mais suportá-la. E com relação ao elenco, já temos duas baixas, né? Michel já foi confirmado que ele não permanecerá no Vasco para 2022 e além dele também o Léo Jabá, confirmado que não jogará mais pelo Vasco no ano que vem, retornará à Grécia, clube dele, né? Ele, se eu não me engano, é do PAOK lá da Grécia, estará retornando, não veste mais a camisa do Vasco nesses últimos 3 jogos que teremos na Série B. E o Valber também, muito excelente, né? Depois da partida de ontem, meu Deus do céu, se a gente confiava naquele zagueiro para ser titular do Vasco, com todo respeito ao atleta, eu sei que ele me segue lá no Instagram, mas
É um atleta que era reserva do Cuiabá, dificilmente a gente saberia que arranjaria alguma coisa aqui no elenco titular do Vasco da Gama. Deve estar retornando também ao Atlético Paranaense, o clube dele de origem. Os únicos garantidos realmente para a próxima temporada é o Riquelme, o Nenê, o Sarrafiore, que já teve seu contrato renovado, e o Miranda por causa do doping. Os outros correm sérios riscos, inclusive atletas que têm renovação até 2022, de terem o seu contrato antecipado e irem embora do Vasco da Gama. Uma limpa geral, uma limpa que a gente jamais viu, deve acontecer, porque a gente tem atletas que encerram o contrato esse ano, que chegaram nesse ano, né, com o próprio Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Morato, que fizeram um contrato só de um ano, e os atletas que estavam no Vasco no ano passado e têm o seu contrato encerrando nesse ano. Leonardo Matos, Raus, diversos outros aí, e pode fazer com que 16 jogadores saiam do Vasco e outros tenham o seu contrato de rescisão antecipado. Então a situação é tensa, limpa geral, e deve ser sim feita. Poderemos ter um novo Vasco. Ontem eu estava vendo uma live muito interessante da Atenção Vascaínos. Em 96 foi a mesma coisa. Em 96 o Vasco fez uma limpa geral, o time era ruim, fez uma limpa total no elenco e começou o time de 97 trazendo alguns pilares. Mauro Galvão, que era um grande zagueiro, vindo do Internacional, alguns cabeças, algumas peças boas. Então é isso que o Vasco deve fazer. Traz 3, 4 que saibam jogar bola e de resto coloca a base. Porque se continuar trazendo Marquinhos Gabriel, Morato, no ano que vem vai ser da mesma maneira. Então a situação é crítica, a situação é complicada e poderemos ter muitas novidades. Dia de hoje quente, bastidores muito agitados na colina. E é claro, se você quer ficar de olho, se ligue aqui no canal do Gigante, porque a gente vai estar informando aqui você tudo o que está acontecendo dentro do nosso clube, inclusive um suposto pedido de demissão do nosso atual diretor executivo. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Tá difícil falar de Vasco, tá triste falar de Vasco, mas enquanto nós estivermos aqui, vamos trazer todas as notícias para vocês, expor esses erros absurdos que estão acontecendo dentro do nosso clube e, é claro, falar, querendo ou não, do Vasco da Gama, que é por isso que a gente está aqui. Grande abraço, torcedor, vamos que vamos, fiquem com Deus, deixem o seu like, se inscrevam no canal, também deixem aqui embaixo o seu comentário sobre tudo que você vem achando dessa bagunça que acontece atualmente dentro do nosso clube. Grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas.